Ô, gente boa, vamos fazer agora uma videoaula para a Guarda Municipal de Belo Horizonte, concurso agora de 2019. Faremos algumas 14 questões bem comentadas. E a banca desse concurso é a Fundação Guimarães Rosa. É o primeiro vídeo da Fundação Guimarães Rosa que eu faço aqui no canal. Bora lá então dar uma conferida nesse material. Número 1. Marque a alternativa que não constitui vício de linguagem. Tem um texto para essas questões aqui. Porém, eu consigo responder essas questões sem o texto. Quando houver necessidade, faremos a leitura do material recomendado. Olha só como é que dá para resolver. Marque a alternativa que não constitui um vício de linguagem. O que é esse negócio de vício de linguagem? Vamos descobrir. Vou botar aqui assinalado. É consenso geral que a geração Y inspirou-se na X. Ora, consenso já é geral. Então, aqui eu tenho um pleonasmo. Pleonasmo é um vício de linguagem. Eu vou falar a mesma coisa duas vezes. Letra B. Haverá sempre um elo de ligação entre as gerações X e Y. Opa! Elo de ligação, o elo só pode ligar. Então, eu tenho outro pleonasmo. Essa aqui também está errada. Letra C. O erário público foi objeto da palestra do empresário. Erário já quer dizer que é público, já é de domínio público. Então, também é outro pleonasmo. Deu para sacar qual é que é do exercício? Letra D. Foi uma pequena mudança que gerou uma grande transformação dentro do mercado. É essa a resposta. Quero chamar sua atenção para essa relação entre pequena e grande. Nós vamos encontrar aqui uma antítese, dá uma ideia de antítese. Mas essa antítese sutil aqui não constitui um vício de linguagem. A letra A é um vício de linguagem porque rolou pleonasmo, tem o pleonasmo também na letra B, tem o outro pleonasmo na letra C, e na letra D eu tenho aqui uma sutil antítese, que não pode ser enquadrada como vício de linguagem, e eu vou colocar aqui, ó, pleonasmo, só para a gente não esquecer. O que é o pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo, só para a gente não esquecer. Número 1, letra D. Número 2. Avalie a regência dos verbos nos itens seguintes. Regência verbal. Primeira oração. Visando apenas os seus próprios interesses, ele prejudicou o consumidor. Opa! Visando aos. Então, se eu tenho aos, esse os aqui está errado, olha. Deveria ser visando apenas aos seus próprios interesses. Então, esse verbo visar, ele rege preposição. Então, esta primeira oração está errada. Segunda oração, como era esperado, preferiu mais a geração Y do que... Opa! O preferir, o verbo preferir, rege a preposição a. Como era esperado, preferiu mais a geração Y a X. Então, essa segunda proposta também está errada. 3. Sempre aspirou a uma posição de destaque na empresa. Essa aqui está correta. Esse aspirou aqui não é o aspirador de pó. Então, esse aspirar, quando tem o sentido de querer, ele é preposicionado. Portanto, eu tenho somente a terceira possibilidade como correta. Número 2, letra D. A número 2 trabalhou com regência verbal. Número 3, leia observando o contexto. O empreendedor acompanha as tendências do momento. Se passarmos a frase acima para a voz passiva, o verbo ficará na seguinte forma. Vamos ver aqui. O empreendedor acompanha as tendências do momento. Acompanha.
Eu acompanho, tu acompanhas, ele acompanha. Isso aqui é presente. Então, eu vou pegar o objeto direto, as tendências do momento, são acompanhadas. Vou permanecer com o tempo verbal, que é o presente. Então, ficou a letra A. Gente boa, eu não posso explicar essa matéria toda aqui dentro do exercício. Existe um vídeo aí no canal que fala sobre voz ativa e voz passiva. Tá? Então, dá uma acompanhada aí. Por aqui eu vou só resolver os exercícios. Repetindo, vou ficar de olho aqui no verbo. E acompanha está no presente. E o único verbo, a única construção verbal que eu tenho aqui nessas letras, respeitando o presente, é a letra A. São acompanhadas. Letra B está no futuro. Foram está no pretérito, passado, né? Pretérito é uma coisa de passado. E letra D, tinham sido. Tinham, também, passado. Número 3, ficou a letra A. Número 4. Avalie a colocação dos pronomes oblíquos átonos nas frases seguintes. Espera aí, pronomes oblíquos átonos. Como é que eu faço para memorizar isso? Simples. Eu preciso memorizar somente os pronomes pessoais do caso reto. Quais são? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Observe que eu tenho não 6 pessoas, eu tenho 3 pessoas aqui para o singular e tenho 3 pessoas aqui para o plural. Tirando os pronomes pessoais do caso reto, o que sobrar são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Vamos lá. Vamos avaliar aqui essas 3 situações. Primeira, geralmente, quando a empresa tenta mudar, o mercado já o fez mais de 20 vezes. Eu tenho este pronome oblíquo átono. Ele está no lugar correto? Ele foi atraído pelo já. Então, esse o está correto. Segunda proposta. Alguns autores comentam que hoje não se tem mais produtos. Tudo é serviço. E esse se, ele está no lugar correto? Esse se foi atraído pelo não. Então, ele está no lugar correto. Se ele tivesse no lugar incorreto, seria. Alguns autores comentam que hoje não tem-se mais produtos. Isso aqui está errado. O não vai atrair a partícula se. 3. É preciso oferecer ao consumidor experiências positivas que deixem-no satisfeito. Não posso fazer essa construção no, porque esse que puxa o o. Então, o correto seria que o deixem. É preciso oferecer ao consumidor experiências positivas que o deixem satisfeito. Então, eu tenho corretas somente as propostas 1 e 2. Resposta ficou a letra D. Número 5. Assinale a alternativa cuja concordância verbal está incorreta. Concordância verbal. Eu sempre resolvo os problemas de concordância verbal colocando as orações na ordem direta, ou seja, observando o verbo para depois observar seus complementos. Letra A. Cabe às gerações X e Y a promoção de mudanças. Vamos colocar isso aqui na ordem direta. A promoção de mudanças cabe às gerações. O verbo caber aqui pode ficar assim, cabe, pode, porque ele está concordando com promoção. Então, a letra A está correta e ela não atende ao que foi pedido. Letra B. Um grupo de jornalistas publicou matéria referente às gerações X e Y,
Quem é que publicou matéria referente às gerações X e Y? Um grupo de jornalistas. Publicou, está concordando com grupo. Então, a letra B também está correta e ela não atende ao que foi pedido na questão 5. Letra C. Estabeleceu-se novas medidas visando ao atendimento dos consumidores. Vamos observar que o verbo visar aqui tem uma regência correta, nesse caso. Vou resolver essa letra C colocando um exemplo aqui embaixo, uma situação. Observe. Novas medidas foram estabelecidas. Se eu tenho novas medidas foram estabelecidas, eu tenho estabeleceram-se novas medidas visando ao atendimento dos consumidores. Então, a letra C está errada. Estou explicando isso aqui, estou comentando e resolvendo, sem explicar a matéria, sem pegar definição de matéria. Então, fazendo esse paralelo entre novas medidas foram estabelecidas, eu descubro que não é estabeleceu-se, é estabeleceram-se. Letra D. Raros são os dias em que não se divulgam os maus hábitos do consumidor. Verbos são, concordando com o núcleo pluralizado mais próximo, não se divulgam, concordando com o núcleo mais próximo. Então, esses dois verbos aqui estão com a concordância verbal correta. A letra D não nos atende. Está vendo? Tudo sem referencial teórico. Número 5 ficou a letra C. Número 6, vou fazer o número 6 também sem referencial teórico, só usando a cabeça. Por considerar o consumidor mais exigente, os empresários buscam se atualizar para não perder espaço no mercado. É correto afirmar que a oração destacada tem um sentido de... Então, a oração destacada é essa daqui. Seria adição, eu teria um conectivo para adição. Seria causa. Se tem causa, eu tenho consequência. Seria finalidade a fim de alguma coisa? Seria concessão, diante disso eu vou fornecer aquilo? Ou, contrariando isso, mesmo contrariando isso, eu vou te dar aquilo? Vamos ver. Por considerar o consumidor mais exigente, ou seja, eis uma causa. Agora, qual é a consequência de considerar o consumidor mais exigente? Eles consideraram o consumidor mais exigente. A consequência, os empresários buscam se atualizar para não perder espaço no mercado. Como eu resolvo isso? Vou marcar aqui a letra B. Toda causa tem uma consequência. Aqui eu tenho a causa, considerar o consumidor mais exigente. Quando eu considero, qual que é a consequência disso? Os empresários buscam se atualizar. Eu matei as outras porque eu não tenho, nessa oração destacada aqui, uma conjunção que justifique a sua posição. Eu vou ficar meio perdido imaginando que é a letra B. Bom, chutei que é a letra B. Agora, por que é causa? Justificando sem chute. Porque toda causa tem sua consequência. Então, aqui eu tenho a causa e aqui eu tenho a consequência. Número 6 ficou a letra B. Número 7. Assinale a alternativa cujo período apresenta erro na sintaxe ou morfologia das formas verbais. Letra A. Haviam entre as gerações ocorrido significativas influências. Eu uso uma dica assim. Quando não tem nada antes do verbo haver, esse verbo haver fica no singular. Ou, se houver alguma coisa antes do verbo haver e essa coisa for singular, o verbo haver ficará no singular. Se houver no plural, o verbo haver vai para o plural. Porém, aqui tem uma pegadinha. Observe que a letra A é uma oração invertida.
Embora não haja nada antes do verbo haver, o lance direto é assim, ó. Significativas influências haviam ocorrido entre as gerações. Ou seja, que haviam ocorrido? Significativas influências. Essa aqui, da letra A, está invertida. Então, ela está correta. Bacana? Cuidado com esse detalhe. Letra B. Se houver novos serviços e produtos no mercado, será bom para o consumidor. Caso haja, se houver. Caso haja, se no lugar do caso. A letra B também está correta. Letra C. Ninguém sabe se vão haver ou não melhorias para o consumidor. Cuidado com isso aqui. Ninguém sabe se vão haver. Esse ir mais o verbo haver indicando existir é impessoal. Se é impessoal, não aceita pluralização. Mais uma vez, quando eu tenho um verbo auxiliar com o verbo haver, o ir mais o verbo haver, formando uma locução verbal com o sentido de existir, ninguém sabe se existirão ou não melhorias para o consumidor. Embora fala existirão, quando eu tenho a construção da locução verbal, esse vão deverá ficar no singular. Ninguém sabe se vai haver ou não melhorias para o consumidor. A letra C está errada e é o que está pedindo na questão 7. Letra D. Mesmo que muitos consumidores houvessem, aqui a minha dica vai funcionar. Houvessem está concordando com muitos consumidores. Houvessem. E se tivesse mesmo que alguém, aí houvesse. Se fosse singular, singular, plural, plural. A letra D também está correta e não é a letra que está pedindo o número 7. Então, número 7 com a letra C. Para as próximas questões, precisaremos de 2 textos. Eis o primeiro. Vamos a uma leitura tranquila. Brasil, nem X nem Y, geração XY. A chegada da geração X ao mundo corporativo americano já suscitou centenas de análises no Brasil sobre os melhores métodos para atrair e reter os talentos dessa safra. Não abriu, contudo, espaço para uma questão essencial e anterior. Temos no país realmente contingente significativo de profissionais da geração Y, da mesma maneira característica que há nos Estados Unidos? A resposta é não. Jovens entre 20 e 30 anos com grande potencial de liderança, os Y, são os ambiciosos, buscam dedicar-se a projetos que representem suas causas, reconhecimento e evolução rápida na carreira. Ao mesmo tempo, não lidam bem com restrições e se pautam pelo imediatismo. Sem resultados palpáveis para seus projetos, tendem a dispersar. As características têm fundamento na própria formação dos indivíduos Y. Eles contam com um perfil diferenciado frente à média, têm influência em diversos idiomas, foram educados para desenvolver espírito empreendedor, contam com boa formação escolar e contabilizam períodos de vivência no exterior. São muitos, nos Estados Unidos e em algumas regiões do Brasil. Marcada por profissionais extremamente pragmáticos, a safra dos X reúne executivos cujas ações são orientadas pelo senso de oportunidade. São ágeis no aprendizado e bons empregados, daquele tipo que, em alguns segmentos, merecem o chamamento de pé de bois. Não é à toa. Eles têm como foco construir uma carreira sólida. Para isso, dedicam-se ao trabalho e ao crescimento econômico. Acumulam riquezas, planejam suas previdências, em grande parte por temer
que seu futuro fique à mercê de incertezas econômicas que abalaram a vida daqueles que foram seus exemplos. Foi em meio à dedicação ao trabalho e ao crescimento econômico dos profissionais da geração X que nasceram os jovens que hoje formam a safra dos Y. Eles são, em muitos casos, os filhos que assistiram aos pais trabalharem demais, sofrer com estresse, dedicar pouco tempo a temas não corporativos e acumular riquezas para financiar a estabilidade e a elevada qualidade de educação dos herdeiros. Em resumo, é possível dizer que boa parte da relação dos X com trabalho e dinheiro é o que molda hoje a postura dos Y frente à carreira, assim como o desejo deles por algo atrelado a valores, crenças e mais qualidade de vida. A referência do texto está aí. Questão número 8. A expressão pé de bois, no contexto em que foi empregada no texto 2, significa: letra A, perfil diferenciado; letra B, sacrifício ao trabalho; letra C, dedicação ao trabalho; letra D, apreço a valores da vida. Olha onde nós vamos retirar a nossa resposta. São ágeis no aprendizado e bons empregados, daquele tipo que, em alguns segmentos, merecem o chamamento de pé de bois. Não é à toa. Eles têm como foco construir uma carreira sólida. Para isso, dedicam-se ao trabalho. Vamos lá ver? Dedicam-se ao trabalho. Fácil demais, né, cara? Tranquilíssimo. Número 8, letra C. Número 9. Considere os itens seguintes. Primeiro item. A geração Y brasileira não é semelhante à norte-americana. Está correto. Isso eu retirei do texto. Segundo item. Boa parte da geração Y originou-se da geração X, que é aquela mais pragmática, conservadora. Está certa. Terceiro item. A geração X é estressada, visa somente ao acúmulo de riqueza, por isso é pouco dedicada à família. Aqui são eles, olha. Os da geração X trabalharam demais, sofreram com estresse, dedicaram pouco tempo a temas não corporativos e acumular riquezas para financiar a estabilidade e a elevada qualidade de educação dos herdeiros. Na número 9 aqui, tem alguma coisa de pouco tempo dedicado à família? Não, isso não está no texto. A 3 está errada. Número 9, somente a 1 e 2, vai ficar a letra A. A número 10, eu quero lhe convidar para resolvermos essa número 10 com atenção e bom senso. Quando eu falo bom senso no texto, é lermos o texto. Eu fiz uma leitura agora, tive uma interpretação do texto e agora eu vou ter o bom senso de analisar o que está sendo proposto aqui e contrastar isso contra o texto. Observe. Caracteriza a geração Y menos ou exceto. Ela é talentosa? Sim. Ela é incrédula? O que é incrédula? A pessoa que não crê. Por bom senso de leitura, nós podemos falar que aquele texto lido agora fala que a geração Y não acredita nas coisas? Só por aqui a gente já mata a questão. Letra C, imediatista, está no texto. Letra D, empreendedora, está no texto. Hora alguma, fala que os camaradas são incrédulos, ou seja, que eles não acreditam, eles não creem. 10, com muita tranquilidade, só relembrando o que foi lido agora, ficou a letra B. Mais um texto. Hora de mudar hábitos. Elian Guimarães. Bora. O mundo de hoje é um grande desafio. Para vencer no meio competitivo é preciso ser jovem, não necessariamente de idade,
mas de mente, de cabeça. São pessoas dispostas a mudar, a trazer coisas novas e a engajar em novos nichos e mercados. É importante entender que ocorre uma situação sui generis no mercado, em que são percebidos 3 tipos distintos de consumidor. A geração acima de 45 anos, formada por consumidores dos quais já se conhecem hábitos de compra. São mais tradicionalistas, mas já têm a certeza do que querem e vão comprar. Descendo aqui para fazer a leitura. Bora. Há o consumidor geração X, na faixa de 25 a 45 anos. É aquele que encontrou um período de transição política e cultural, de inflação alta, novos hábitos e valores. Esse consumidor, que surpreende a todo momento, já está habituado a mudanças e transformações no mercado. Hoje, há a identificação de novo consumidor, o geração Y, de 18 a 25 anos, totalmente diferenciado. Já nasceu num país diferente, é essencialmente tecnológico, lida desde cedo com computador, foi alfabetizado em idade diferente das outras gerações. É consumidor que exige novos produtos e serviços dentro desse novo mercado. Quando se fala de hábito de consumo, é preciso falar do consumidor. São eles que pressionam a criação e concepção de novos serviços e produtos no mercado. E o empreendedor precisa saber a hora de mudar, e essas transformações precisam ser percebidas pelo consumidor. Algumas empresas persistem no modelo do passado e, com isso, vão perdendo mercado. Para não exagerar na dose, o empreendedor precisa acompanhar as tendências do momento, transformar o pensamento em ideia, ousar. Aqui embaixo eu tenho o texto 2 repetido, porque a próxima questão exigirá uma reflexão sobre os 2 textos. Número 11. Alguns elementos de conteúdo do texto 1 são retomados no texto 2, sob a perspectiva da essa questão é a predileta dos concursos atuais. Eles colocam 2 textos ou 2 excertos. O que são excertos? São pedacinhos de textos. Eles colocam 2 textos ou excertos e perguntam a relação entre esses 2 fragmentos ou 2 textos. Na questão 11, eu afirmo, que o texto 1, ideias do texto 1 são retomadas do texto 2. E o que fez isso? Qual o nome que se dá a isso? Foi feito através de quê? Da intertextualidade, da ambiguidade, da paráfrase ou da paródia? Vou explicar o que significa cada uma dessas letras e a gente vai matar a questão. A palavra intertextualidade tem um sufixo que se chama inter. E para que serve o inter? Tem uma noção de relação entre coisas, relação entre um e outro. E a letra B? Ambiguidade é ambíguo, ou eu posso ter mais de um sentido. Então, o texto 1 para o texto 2, eu tenho mais de um sentido de interpretação? Na letra C, paráfrase. O que seria uma paráfrase? Eu vou reafirmar o sentido de um texto através de outras palavras. Isso é parafrasear. Então, parece que o texto 2 foi parafraseado do texto 1. E a letra D, paródia, é uma leitura meio cômica, anedótica do texto. Então, cara, eu estou falando que o texto 2 é uma leitura anedótica do texto 1. Está vendo? A única letra cabível aqui é a letra A. O texto 1, ele tem uma relação com o texto 2, através da intertextualidade, ou seja, os 2 textos se relacionam, os 2 textos se comunicam.
Não há ambiguidade, eles não dão vários caminhos para interpretação. Não há uma paráfrase, eu não estou recriando o texto 2 a partir do texto 1. E não há uma paródia, eu não estou criando uma anedota, eu não estou colocando nenhum efeito anedótico no texto 2, imitando o texto 1. Tranquilíssimo? Muita atenção nessa questão 11 aqui, porque ela é o dodói, ela é o xodó das bancas atuais. Número 11, letra A. Número 12, nesse trecho aqui, olha, algumas empresas persistem no modelo do passado, com isso vão perdendo mercado, há uma relação semântica de... Vai ter muito professor me xingando aí, como que eu vou explicar esse lance, cara? Mas eu vou por uma lógica tão simples, sacou? Que eu acho que até é pecado pensar demais numa questão dessa. Existe uma matéria que trabalha com as conjunções. As conjunções, elas têm várias funções. E, observando a colocação desse com isso, eu vou observar que eu tenho uma vírgula antes e uma vírgula depois. Se eu tenho uma vírgula antes e depois, olha que loucura isso aqui, deixa eu até aumentar. Como é que eu aumento isso aqui? Eu quero aumentar o tamanho desse lancezinho, quer ver? É aqui, ó. Pronto, então eu tenho duas vírgulas. A única conjunção que exige a vírgula antes e depois é qual? Pensa bem, uma vírgula antes e uma vírgula depois. Conclusiva. Poxa, cara, mas você nem pensou nem nada? Não, nem nada. Olha aqui. Ele gostou, pois voltou ao mesmo lugar. Se eu tenho só essa vírgula transforma o pois em explicação. Agora eu vou fazer aquele lance aqui, ó, a paradinha. Ó, agora eu vou botar a paradinha lá de cima. Saca? Ele gostou, pois voltou ao mesmo lugar. Eu estou transformando esse pois aqui numa conjunção conclusiva. Ele gostou, então voltou ao mesmo lugar. Cara, mas é muito arriscado fazer isso. Eu sei que é arriscado, mas já nos ajuda. Vírgula antes e depois, já vou lá e marco a conclusão. Agora eu vou pensar. Agora eu posso retomar a gramática. Gramática fala um monte de blá blá. Está escrito lá na gramática. As conjunções conclusivas são aquelas comuns, né? Logo, portanto, pois, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso. Opa, então peraí. Se eu estou lendo a matéria para você e consegui exemplificar com o pois, e percebi que o pois com vírgula antes e depois é conclusivo, eu também posso fazer isso com isso, ó, antes e depois. Tá vendo? Que língua portuguesa é uma jogada? Agora, a terceira maneira. Em algumas empresas persistem no modelo do passado. Coloca a palavra então aqui. Então, vão perdendo mercado. Sacou? Aí, fechou. Ou então, é uma conjunção conclusiva. Eu substituo com isso por uma outra conjunção conclusiva. Então, ficou a letra A com muita tranquilidade. 13. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O título do texto aponta para a ideia central a ser desenvolvida. Ora, eu vou falar da geração X, da geração Y, e depois eu vou sair com um cruzamento dessas duas gerações para a geração XY. Tranquilo a letra A. Vou eliminá-la porque ela não está incorreta. Letra B. São identificáveis os hábitos de compra da geração acima dos 45 anos. Claro, eles sabem o que comprar, são objetivos. Chega lá e já compram. Letra C. O consumidor geração X tem o potencial de assimilar novos hábitos e valores. Também está correto. O que é assimilar? Agregar, entender. Letra D. O consumidor geração Y tem vivência tecnológica e caracteriza-se pelo consumismo. Essa é errada. E eu vou chamar a sua atenção para isso aqui, olha.
Geralmente, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em consumismo, porque a tecnologia muda, né? Ela tem um prazo de validade. Esse computador meu aqui, por exemplo, ele é novo. É um Dell, não vale nada esse Dell. Paguei caríssimo nele. Mas na época que eu comprei, que tem tipo uns 6 meses, me deram garantia, etc., falaram que era o que tinha no mercado para gravar videoaula, gravar não sei o quê, com placa integrada. E aí vai. Comprei. É um computador assim, bem mais ou menos, entendeu? Não curto. Então vou ter que gastar mais. Aí eu penso assim, poxa, geração tecnológica, né, consumidor que tem vivência tecnológica, ele consome muito. Tá certo, mas o texto não fala isso. Sacou? O texto não fala isso. Isso é uma interpretação minha e sua. Né? Por exemplo, você tem aquele telefone aí, o telefone está dando pau. Você vai lá e troca porque o novo não dá pau. É tecnologia, você vai consumir. Mas isso é uma interpretação minha e sua. O texto não fala, né? Esse texto aqui não fala disso. É importante notarmos, né, até onde vai a interpretação. Essa interpretação aqui é de acordo com o texto e não o que está rolando na nossa cabeça. Tá? Número 13, letra D. Número 14. Pode-se afirmar que o texto 1 tem por objetivo. Olha aqui o texto 1. Hora de mudar hábitos. Aquele texto faz o quê? Uma análise do perfil do consumidor na atualidade. Ele faz uma reflexão sobre o consumismo nos dias atuais. Olha aqui outra vez a vontade de falar o consumismo, ó. Expressar o posicionamento do jornal sobre o perfil do consumidor no país, argumentar sobre o consumismo, outra vez consumismo exagerado das diversas gerações de consumidores. Tá, vamos lá com calma. Analisar o perfil do consumidor na atualidade? Sim. É essa. Por quê? A letra B fala consumismo. Reflexão sobre consumismo. Ele fala sobre o perfil do consumidor. Ele não fala sobre o que está sendo consumido, muito menos sobre os bens de consumo. Correto? Então a letra B vai para o saco. E argumentar sobre o consumismo exagerado também vai para o saco. Sim ou não? Ó. Sobrou a letra C. Expressar o posicionamento do jornal sobre o perfil do consumidor no país. Você sabe quando um jornal se posiciona? Geralmente é no editorial. O jornal não pode se posicionar, senão ele perde leitor. Você já pensou se um jornal vira e fala assim que a galera está consumindo demais, por isso que a galera está endividada, o pessoal tem que parar de comprar? Se o jornal fizer isso, ele perde os anunciantes. As Casas Bahia anunciam no jornal. O jornal vira e fala para os caras comprarem menos, né, os consumidores gastarem menos. Aí o que vai rolar? Vai perder o anunciante. Então a letra C também está errada. A número 14 é tranquilíssima, muito tranquilíssima. E aqui nós terminamos mais 14 exercícios. E agora, ao finalzinho, eu vou lhe mostrar aqui o parceirão do nosso canal, que é o Largadão Bolsas e Acessórios. Aqui você pode comprar sua bolsa, pode chorar um desconto. Aqui tem um vídeo que mostra os caras fazendo os produtos, só produto massa demais. Aqui você entra no site dos caras. Isso aqui eu recomendo, aprove e assina embaixo, tá? Nego foda. E outro camarada foda é o professor Robson, do canal Matematicamente. Tá precisando de matemática? Inscreva-se no canal do cara. O cara é foda demais. Pode crer? Ô, mano, fica com Deus. Muito obrigado pela companhia. Tá? Valeu pela confiança. E agora eu vou pegar outro vídeo para fazer aqui, mais guarda municipal. Pode crer? Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente boa!